Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Os Perigos do Egocentrismo. E aqui comigo está o Rogério. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre o egocentrismo. A gente continua falando do livro As Leis de Messias, do capítulo 5 do livro As Leis de Messias. O título desse capítulo é O Amor de Messias. E o egocentrismo, basicamente, ele é o oposto do amor que se dá. Quando a gente quer dar amor às pessoas, a gente se coloca no lugar delas e busca ser um doador. Agora, o egocentrismo é o extremo, o oposto extremo, que é eu no centro de tudo, e se eu até mesmo puder prejudicar as outras pessoas para me beneficiar, eu vou fazer isso. E é só a gente abrir o jornal, viver um pouco, e a gente sabe que isso é corriqueiro. Ele é algo que faz parte do cotidiano. A gente vai falar um pouco sobre esse tema hoje, e para dar início o Rogério vai ler um trecho do livro As Leis de Messias. Pessoas egocêntricas e possessivas podem se tornar inferiores aos animais. Por meio de diferentes civilizações e culturas, por meio da guerra, dos períodos de paz ou das épocas intermediárias, a alma ganha todos os tipos de experiência. O que eu desejo é que você aprenda a explorar de que maneira deve viver como um ser humano com uma alma, seja qual for o ambiente. Isso significa que você nunca deve perder de vista a sua espiritualidade, nem a sua identidade como um ser de caráter espiritual. Esses aspectos podem ser facilmente perdidos, sobretudo numa situação de prosperidade. Você pode perder isso de vista quando tem muito dinheiro, é rico ou detém um grande poder. Por outro lado, a pobreza também pode fazer com que você caia em um tipo de materialismo no qual as coisas materiais passam a ser tudo o que importa. Quando se vive em um nível mínimo, as pessoas ficam satisfeitas só de poderem comer. Então seu modo de vida se torna animalesco, pois dia após dia a única preocupação delas é obter alimentos. Os animais se concentrem na comida e também em fugir ou se proteger para não serem devorados. A pior coisa para eles é se tornarem comida de outros animais ou serem mortos, e contentam-se apenas em comer. Esse nível de satisfação é corriqueiro no mundo animal. A primeira parte aqui que o Rogério leu agora tem um ponto muito importante, que é a questão de que a gente nunca deve perder de vista a espiritualidade nem a sua identidade como ser de caráter espiritual. No livro As Leis de Aço tem um capítulo, se eu não me engano é o capítulo 3, cujo título é O Desejo do Salvador. Nessa palestra o mestre tem uma frase que é assim: se você esquecer a espiritualidade, não terá futuro. Ou seja, se você esquecer a espiritualidade, já era. Quando ele falou isso, eu fiquei pensando nessa frase. Como assim? Se a pessoa não tiver espiritualidade, não tem futuro. Porque se for ver, é uma afirmação bastante forte. É uma afirmação assim, contundente. Então, não terá futuro, porque uma das piores coisas que pode acontecer é você não ter futuro. Então você está vivendo para quê, né? Você não tem futuro. E lendo o livro As Leis de Messias, a gente percebe que quando o ser humano ele perde a espiritualidade, ele volta a viver com base nos instintos. Quando o mestre disse a se tornar inferiores aos animais, é bom a gente deixar claro isso, ele não quis dizer que os animais são inferiores, não é isso. É que o animal, existem animais que, por exemplo, o meu cachorro, ele é um ser elevado. Não quer dizer que o animal ele é inferior. O animal, quem tem cachorro, gato, animal doméstico, eles têm atributos que são assim admiráveis. Mas o ser humano, ele tem o aspecto da fé, da espiritualidade. E quando a gente perde esse aspecto, a gente volta a viver na autoproteção, como se fosse a lei da selva.
Se eu tiver abrigo, comida, puder me reproduzir, eu vou continuar vivendo. Se eu tiver que atacar outra pessoa para meu benefício, eu vou fazer. Esse é o ser humano quando ele vai esquecendo o caráter espiritual dele. Quando o ser humano ele vai recordando o caráter espiritual e agindo, vivendo de forma espiritual, ele consegue ter essa elevação como um ser humano mesmo. Então essa é a condição para que o ser humano exerça a função dele como um ser humano. Como que fala o ser humano? É o rei da criação. Tem que ter esse aspecto espiritual. É assim, o nosso título é o perigo, né, de você se tornar uma pessoa egocêntrica, né? E assim, um dos perigos que eu acho, assim, é a lei da causa e efeito, né? Porque se você, assim, vive de forma autocentrada, você assim faz as coisas sem pensar se está prejudicando as pessoas, né? Assim, a gente pode, um dia você vai colher os frutos, né, do que você está plantando. Lógico que uma pessoa que não acredita em Deus, né, materialista, para ela isso é besteira. Mas assim, a lei da causa e efeito, ela é absoluta. Um dia, assim, esse acho que assim, é um grande perigo, né? E como o nosso objetivo é ser uma pessoa espiritualista, né? Que o nosso objetivo é se aproximar de Deus. E Deus é o máximo altruísmo, né? Ele criou toda a vida, né? Todo o universo em benefício dos outros, né? Não dele. Então, nosso objetivo é se aproximar de Deus, é se tornar uma pessoa altruísta. Porque com isso, a gente vai, assim... Isso vai beneficiar a nós mesmos. Mesmo que não seja imediato, né? Talvez não colher nem nessa vida, né? Se você se preocupar em fazer um bem, um dia você vai colher os frutos. Então, acho que assim, o grande perigo de você tornar uma pessoa materialista, egocêntrica, né? Tá nessa lei, na lei da causa e efeito. É importante que as pessoas saibam, né? Através da espiritualidade, as pessoas cultivem a espiritualidade assim. Então, como existe a lei da causa e efeito, então eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, para fazer coisas boas. E no fim, você mesmo vai se tornar feliz. Plantar boas sementes. Exatamente. Então aí acho que tá o grande perigo, né? Que muita gente às vezes não pensa, às vezes pensa assim no imediato, né? Vou roubar dinheiro, pode até resolver temporariamente, mas assim, um dia vai vir. O transtorno que você causou para a pessoa que você prejudicou, um dia vai voltar. Mesmo que você não seja julgado por esse mundo, você consiga escapar, o karma, né? O karma já foi gerado. Né? Às vezes, mundos assim, não são perfeitos. Assim, você que assim, a pessoa roubou, né? Roubou, sei lá, dinheiro seu. Às vezes você não consegue provar, então às vezes você não consegue, a pessoa não é punida. Mas assim, Deus está vendo tudo. E mais importante, você está vendo tudo. Você sabe o que você fez. Porque quando você voltar para outro mundo, tudo vai ser, né? Tudo é revelado. E não dá para dizer, eu não fiz isso. Porque tá lá, para dentro da sua alma. E você vai ver dentro do espelho, né? Isso que mostra no filme das leis da eternidade. Verdade. Filme da vida. Filme da vida. Mas você vai ver o filme da vida. E vai estar lá os seus parentes, né? Os que foram antes de você, vai estar todo mundo vendo lá. Aí você mesmo, assim, você vai passar vergonha na frente de todo mundo. Eu só vou convidar meus amigos, velho. Os negros que não gostam de mim não vai entrar nesse filme não, velho. Aí você pode acreditar, não, eu não acredito nisso. Mas, acreditando ou não, você vai passar por isso. Pois Vai fazer coisa errada, vai prejudicar os outros, assim. Um dia todo mundo vai partir desse mundo. Né? E o mestre ensina, assim, bem claro como que é, né? O pós-morte, né? Você vai lá e você vai chegar a tudo que você fez, né? Você pode acreditar ou não. Tem gente que pensa, você quer acreditar que ela morreu, então acabou, então vou fazer tudo que quiser, né? Tudo que quiser e dane-se os outros. É escolha sua. Mas assim, o que a gente quer na espiritualidade, você vai, né? A lei da causa, ela é absoluta.
Né? Buda Shakyamuni já ensinava isso, né? Essa acho que é um dos pilares, né, do budismo. É a lei da causa e efeito. E por isso que o budismo, né, já há mais de 2.500 anos, ele ainda tem uma influência grande, né? Então, assim, acreditar ou não é uma escolha, né? Mas como a gente acredita em uma religião, né? Estuda, a gente está aqui para se tornar melhor, né? E você se tornando melhor, plantando sementes boas, quem vai se tornar feliz é você mesmo. Lógico, assim, talvez não seja de imediato, né? Leva tempo. Mudar, estudar, não são coisas assim imediatas, assim, você planta coisa boa e no dia seguinte você ganha na loto. Não é assim. Pode ser que ganhe, né? Mas assim, normalmente não é assim. Leva tempo. Mas com o tempo, e você praticando isso de forma contínua, você vai percebendo isso. Né? Você vai, assim, as providências vão vindo assim para você. Né? Eu tô passando uma situação difícil, né? Mas eu até contei isso, né, antes do, né? As providências vêm, assim. Parece que é incrível, assim, parece que você está sendo guiado. Mas, assim, se você fala, não acredito em nada e vou fazer aquilo que pro meu próprio bem-estar e nem que prejudique as pessoas, um dia a conta vai chegar. Talvez não chegue nessa vida, mas no outro mundo vai ser tudo revelado, assim. E realmente a dor no outro mundo, né, pelo que a gente estuda, é muito pior. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Porque no outro mundo é só sofrimento. Aqui a gente vive assim, né? Quando a gente está vivendo assim no terreno, é um misto, né? A gente passa, né, tanto alegria quanto tristeza. Mas se você faz coisa errada, vive de forma errada e vai para outro mundo, né, com karma, um saldo negativo. Né? Ali, assim, a colheita é muito pior. Então, mas também existe assim o oposto. O que você faz de bem aqui nesse mundo, né, no outro mundo, assim, parece que multiplica 10 vezes. Tanto bem como mal é 10 vezes. 10 é a mesma vezes, multiplicação. Né? Acho que no livro, às vezes, Místicas, ele explica bem. Alegria aqui, né, o que você plantar de bem, né, no outro mundo, você vai sentir muito mais, né? Lógico, acreditar ou não é a escolha de cada um que está ouvindo, né? E quem está ouvindo, acredito que realmente esteja buscando a espiritualidade, né? Por isso, assim, o nosso objetivo assim, dentro da Rap Science, primeiro a busca do correto coração. Né? Para plantar coisas boas, você tem que estar com o coração sintonizado com Deus. E isso leva tempo, leva estudo, reflexão. A partir daí, aí você vai plantar coisas boas. E plantando coisas boas, você mesmo vai ser feliz. E isso todo sem encarnar, né? O assunto do passado era a reencarnação, né? Isso você vai repetindo, né? Toda reencarnação vai repetindo esse processo. E cada vez você vai, assim, atingindo um grau cada vez mais elevado. Né? Que nem explica, né, nos estágios, né? Tipo, com essa Arhat, né? Na quarta, quinta. É assim que você vai subindo essa dimensão. O nosso objetivo, assim, é a nossa elevação. Né? E você vai subindo, né? Até um estágio, né? Tem os estágios super elevados que leva milhões de anos ali, né? Pela lei da causa e efeito, o plantio ele é opcional, mas a colheita é infalível. Não Exatamente. Tem como escapar. E é importante a gente ter essa consciência para a gente saber identificar quais sementes que eu estou plantando. As sementes que a gente está plantando, falando de forma mais concreta, basicamente são 3 coisas. São os seus pensamentos, são as suas palavras e são as suas ações. Essas são as suas sementes. Por isso a gente volta na reflexão. A reflexão é você olhar a semente que você está plantando, identificar as que são ruins, tirar a erva daninha, ver as que são boas e você continuar plantando aquilo que é bom. E o egocentrismo, ele leva o ser humano foi muito importante o Rogério tocar no assunto da lei da causa e efeito. Ele leva o ser humano a ignorar isso. É aí que tá. Porque tem pessoa que não acredita em Deus, mas acredita na lei da causa e efeito, por exemplo. Ok. Mas quando você tem a fé, você
tem o conhecimento da verdade, a percepção que você tem da lei da causa e efeito é outra. Porque você vai pensar na sua outra vida também. A vida que a gente vive hoje, ela influencia a nossa vida agora, a nossa vida no outro mundo e a nossa vida na Terra de novo. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei assustado, porque eu pensei o tamanho da responsabilidade que é a vida. Mas a responsabilidade, a consciência da responsabilidade, ela é importante. Porque você vai pensar um pouco melhor antes de, por exemplo, passar a perna em alguém. Antes de você querer prejudicar alguma outra pessoa. Porque você sabe que você vai estar plantando uma semente. Pode ser que nesse mundo ninguém veja. Mas alguma hora isso vai gerar um fruto. E a gente tem que sempre pensar. A maneira como eu estou vivendo, como eu estou falando, como eu estou pensando. Quais sementes que eu tenho plantado e como será que isso vai... Que frutos será que isso vai produzir no futuro? No livro Trabalho e Amor, o mestre comenta sobre 3 tipos de livros que são importantes para a gente ler, para entender melhor o ser humano, que é entender melhor a lei da causa e efeito. O primeiro são livros de história, o segundo são biografias, e terceiro são livros de religião, os melhores livros do mestre Okawa, que é a própria consciência de Alcantara. Mas quando você lê esses livros, você entende melhor o que a humanidade fez no passado e o que as pessoas fizeram no passado, como elas viveram, para você entender o que você tem que fazer agora para ter resultados da mesma natureza. Então, essa consciência... Quem viveu na autoproteção, por exemplo, pode ver. Estudo passado, vê as pessoas que foram egocêntricas, egoístas e prejudicaram os outros. Nenhuma se deu bem no final, porque elas fugiram da lei divina. Acho que assim, a pessoa que é muito assim, egocêntrica, na verdade assim, acho que ela é muito imediatista. Talvez, vou roubar dinheiro e vou aumentar meu patrimônio. Bom, você vai aumentar o patrimônio, se não for pego, né? Então fazer de tudo para ser pego. Só que assim, o que a pessoa não entende é que nem te disse anterior, né? Você está causando um transtorno, né, para a pessoa que você roubou. Você plantou essa semente no caso, né? Você está causando um sofrimento para a pessoa. E a pessoa, lógico, ela vai sentir raiva de você, né? Não vai ficar feliz, né? E isso, assim, e você vai estar recebendo essa vibração. E você continua fazendo isso seguidamente. Rouba de um, rouba de outro, né? E talvez a pessoa nem saiba que você roubou, mas assim, a vibração do sofrimento dela vai vir para você. E vai, assim, é uma bola de neve, né? E você vai repetindo isso daí, assim... E, assim, uma hora isso vai manifestar, assim, na forma física. Na forma espiritual assim, imediato. A vibração vai chegar a você. E você vai acumulando nossos negativos, né? E uma hora, assim, pode manifestar, assim, por exemplo, não sei, né? Aí já estou, assim, supondo, em doença, por exemplo. Ou de repente, assim, você sofre um acidente. Então, na verdade, assim, não dá pra saber, né? Não dá pra julgar, assim, cada um tem um plano de vida, né? Mas, assim, uma hora você vai, assim, falando assim, mais claramente, né? Uma hora você vai colher, né? E isso, assim, que as pessoas têm que estar conscientes, né? Porque hoje muitas pessoas fazem assim, fazem as pessoas assim, sem pensar. Mas não precisa ser roubar, mas assim, coisa assim, mais básica, assim, sabe? Você ceder lugar no metrô, né? Pessoas idosas. Você vai no shopping, você tira, né? Hoje eu fui no Prime Dog, né? As pessoas comeram, assim, deixam tudo metade, assim, desperdício um monte de comida, deixa tudo lá, assim, sabe? E fica tudo sujo, fica feio, sabe? Acho que você tirar, assim, o prato que você comeu é o mínimo, né? No Japão isso assim, é mais, assim, é comum, né? Então a gente tem que começar, assim, com coisas, assim, pequenas, sabe? Né? Vai no banheiro, né? Usa o banheiro, né? Deixa limpo, né? Pra pessoa que for usar. Né? Come no shopping, né? Deixa o seu lugar, né? Tira o seu lixo, né? Leva pra lixeira o que você sujou. Essas coisas pequenas, assim, vão somando. E no fim, assim, vira uma coisa grande. A gente tá falando de crime, né? De roubar, sei lá, ou de coisa pior, mas assim... Que é coisa extrema, né? Coisa extrema, né? Mas assim, a gente pode começar nas coisas mais simples, né?
Por exemplo, quando você não é pontual, você tá roubando o tempo das pessoas. Exatamente. Que é pior do que roubar o dinheiro. E não é crime, né? Porque você marca com o fulano lá 1h, o fulano chega 1h40. E ele nem te pede desculpa. Cara, é roubo, velho. Então roubou seu tempo. E aí quem que vai confiar no fulano? Ninguém. Aí o fulano vai à falência, a culpa é de quem? Do PIB. Do ICMS. Do presidente, né? Só que aí o fulano não sabe que ele atrasa 40 minutos em cada reunião que ele marca. Acho que tem uma frase de Confúcio, assim, ele fala assim, por menor que seja a bondade, eu não sei se é exatamente nessas palavras, né? Ele fala assim, por menor que seja a bondade... eu falo tudo errado também a frase. Mas é assim nesse sentido, assim, por menor que seja a bondade, faça. E por menor que seja a maldade, não faça. Porque que nem a gente comentou antes, né? Tudo que você fizer de bom, no mundo espiritual, vai multiplicar por... Mas é uma coisa pequena, você se deu lugar para uma pessoa, né? Para uma pessoa idosa, assim. E fez de coração, né? Não é porque, né? Não é porque tá escrito na plaquinha lá. Fez porque é o certo, né? Porque é o certo, né? A gente tem que querer fazer o certo. No mundo espiritual, você vai ver isso claramente, né? A gente vai saber quando, né, depois que partir, mas assim, né, eu aconselho, né, quem está ouvindo a procurar plantar boas sementes, porque você, no mundo espiritual, você vai ser feliz aqui, e no mundo espiritual, assim, você vai ser, assim, muito mais feliz ainda. Né, como nem disse, a felicidade que você plantou vai multiplicar por 10. E esse é um dos motivos que a gente vive aqui, porque quando a gente nasce aqui, a gente é cego, né? A gente espiritualmente é assim, a gente conta com os nossos 5 sentidos para fazer as coisas. E se você faz o bem, mesmo assim, estando limitado, assim, essa bondade é muito maior do que quando você está no espiritual. No espiritual você já sabe de tudo, né? Você tem uma visão maior. Mas quando você está aqui, essa bondade, assim, exige muito mais esforço, né? Porque você é limitado pelo corpo físico. E às vezes para fazer uma bondade você tem que, assim, dispor do seu tempo, né? Da sua energia, né? E tudo isso, assim, às vezes é um sacrifício. Mas é um sacrifício que vai gerar frutos. Mas também do contrário é verdadeiro, né? Eu vou fazer coisa errada, também, né, vai vir a cobrança depois. Toda semente ela vai dar fruto. Seja ela bom fruto ou ruim, aí vai depender da semente que foi plantada. Jesus dizia que se você só pode julgar uma árvore pelo fruto que ela dá. E a nossa vida também, a gente só pode entender se a nossa vida foi boa ou não. Na verdade, a gente só vai saber quando a nossa vida acabar e for feita a soma de tudo que a gente fez. Que é somado positivo ou negativo, vai dar um saldo, pode-se dizer assim. E é isso que vai ser a nossa vida. O mestre tem uma frase também bem contundente, ele diz que você só vai saber se você virou um anjo ou não quando a porta do caixão fechar. É isso, não adianta falar, eu já fiz o suficiente de bondade, já tá bom. A gente não sabe. Tem que continuar plantando, tem que continuar fazendo. E o mestre também ensina que o maior amor que você pode dar para as pessoas é ensinar a verdade. Porque ensinar a verdade, orientar uma pessoa para o caminho da fé, é a salvação da alma da pessoa. E a salvação, você pode ter uma salvação eterna, pode-se dizer. Se a pessoa continuar nesse caminho praticando, a alma dela está salva. Então o maior amor que tem é esse. É ensinar a verdade. Porque assim, quando você dá um prato de comida, assim, você sacia a fome naquele momento. Mas se você ensina a verdade de Deus, e assim, a pessoa aprende e segue aquilo lá não dura só assim, nessa vida, vai durar para sempre. Então isso assim, é um mérito, assim, você divulgar assim, a verdade de Deus, assim, é um mérito assim, incalculável. Então a gente, assim, por isso que a gente se esforça, né, para estudar. Mas assim, para você fazer isso, você tem que ter bagagem, né? Você precisa estudar e fazer outra transformação. Senão, né, como é que você vai tocar o coração das pessoas? Né, se as pessoas sentirem sinceridade, né, é provável, né, que elas sintam tocadas. Não, realmente, essa pessoa vale a pena, né? Que a pessoa está transmitindo vale a pena.
Mas, assim, para você transmitir a verdade, você precisa primeiro precisa praticar, né? E depois plantar. E assim, depois você transmitir, né? Isso é um mérito, assim, incalculável, né? Nem que você disse, né? É para sempre, né? Você dá um prato de comida, você mata a fome naquele momento, né? Mas você dá... É que nem, né, que nem Jesus disse, né? Se beber da minha água, nunca mais terá sede, né? É uma coisa exatamente isso. Né? Mas isso é um mérito, assim... Não sei, mas assim, um mérito incalculável. O maior amor é esse mesmo. E quando a gente está no instinto mais carnal, é difícil entender. Como assim eu vou ensinar um ensinamento de um livro ou uma palavra é o maior amor possível? Pela perspectiva material não é mesmo. Mas se você olha a perspectiva espiritual, da vida eterna, da reencarnação, da fé, é o maior amor. E esse é o conflito que a gente tem. Quem que está ganhando na nossa vida? Se é a perspectiva material ou se é a perspectiva espiritual? Essa é uma batalha que a gente vai ter sempre, enquanto a gente estiver nesse plano físico. O ideal é que o espiritual vença no fim, mas a gente sempre vai estar lutando. Sempre vai ter, todo dia a gente vai estar lutando. Sempre manter um equilíbrio, né? Assim, a gente não nega o material, né? A gente tem instinto, né? A gente precisa comer, precisa ter um abrigo, né? Só que a gente fala assim, isso é um meio para você realizar um treinamento. Porque o livro fala bem, né? Se você tem muito, né? Você esquece do espiritual. Esquece. Mas se você também tá na pobreza e tá lutando, você também também não é bom, né? Você acaba vivendo assim de forma só quer sobreviver. Isso também não é bom. Então é bom assim, a gente busca sempre o caminho do meio, né? Tem um equilíbrio. É importante que você tenha estabilidade financeira, mas que isso não vire assim um objetivo de vida, né? Só quero ganhar dinheiro, né? É bom que você viva, né? Tenha uma renda suficiente para você ter paz de espírito, né? E para você desenvolver o principal, que é a sua espiritualidade, né? A busca do restauração, né? Poder melhorar como ser humano. A gente deve sempre identificar esses padrões de egocentrismo e de autoproteção e atacar eles com o oposto, que são os padrões da fé e da espiritualidade. A gente, como dizia Jesus, a gente tem que orar e vigiar. Orar e vigiar, e praticar o ensinamento, a fé e ter a mente alerta para identificar esses padrões. A gente chega ao final do episódio de hoje. Eu agradeço ao Rogério pela companhia e aos ouvintes por terem ouvido até aqui. Muito obrigado e até a próxima. E para finalizar, o Rogério vai reler o trecho de hoje. Um abraço. Pessoas egocêntricas e possessivas podem se tornar inferiores aos animais. Por meio de diferentes civilizações e culturas, por meio da guerra, dos períodos de paz ou das épocas intermediárias, a alma ganha todos os tipos de experiência. O que eu desejo é que você aprenda a explorar de que maneira deve viver como um ser humano com uma alma, seja qual for o ambiente. Isso significa que você nunca deve perder de vista a sua espiritualidade, nem a sua identidade como um ser de caráter espiritual. Esses aspectos podem ser facilmente perdidos, sobretudo numa situação de prosperidade. Você pode perder isso de vista quando tem muito dinheiro, é rico ou detém um grande poder. Por outro lado, a pobreza também pode fazer com que você caia em um tipo de materialismo no qual as coisas materiais passam a ser tudo o que importa. Quando se vive em um nível mínimo, as pessoas ficam satisfeitas só de poderem comer. Então seu modo de vida se torna animalesco, pois dia após dia a única preocupação delas é obter alimentos. Os animais se concentrem na comida e também em fugir ou se proteger para não serem devorados. A pior coisa para eles é se tornarem comida de outros animais ou serem mortos, e contentam-se apenas em comer. Esse nível de satisfação
é corriqueiro no mundo animal.